Sendo homem, você só cresce à medida em que sofre. Se você não consegue lidar com a ideia de sofrimento e de que esse é o único caminho para você de fato se tornar um homem forte e resiliente, cara, eu realmente recomendo que você feche esse vídeo e de repente volte, sei lá, pro seu quarto. Enfim, esse vídeo não vai ser proveitoso para você porque você ainda não está pronto para ele. Por mais que essa afirmação ela soe um pouco controversa, eu convido você a pensar, todos vocês aliás, a pensarem por um instante em todos os estágios de sofrimento que vocês passaram. Pense em cada sofrimento, cara, que te fez pensar assim, cara, por quê? Sabe? Ou pra quê? Pense em tudo que você viveu de ruim até hoje, cara, e se pergunte, o que esse sofrer me tornou? Pensa por um momento. Se você é da base da pirâmide, cara, assim como eu, se você vem de família humilde, vem de baixo, pensa por um instante em todos os perrengues que de repente todos os homens da sua linhagem viveram no passado para que você de repente chegasse até aqui, né? Como consequência. Quando eu penso sobre isso, cara, eu penso sobre o meu avô. Sujeito que recentemente completou 81 anos, ele tem menos de 1,65 m. Sabe aquele típico nordestino, cara, brabo, aquele nordestino, enfim, sabe, que pega no pesado sem chiar? Ele era um desses, cara. É um dos homens que eu mais tenho, assim, sabe, como referência de resiliência masculina. O sujeito teve, acho que foram 2 ou 3 AVCs. Acho que foram 2. Ele não teve sequelas, né, de longo prazo, assim, surpreendentemente. Mas eu lembro que na época, ele teve de usar fraldas, ele ficou quase imóvel. Teve que ir ao banheiro basicamente com a ajuda dos filhos a quem ele ajudou a criar, sabe? E hoje em dia, ele já com o corpo cansado, enfim, com aquela mobilidade típica de quem já tem 81 anos e tal. Uma das reclamações que ele tem é de não ser um pouco mais jovem, de não poder mais pegar no pesado, tendo visto que a saúde dele também já não permite e tal. Coisa da idade, né? Ele foi um sujeito que trabalhou em obras quando veio para o Rio de Janeiro naquela época. Mesmo lá no Nordeste, quando era mais jovem, a vida dele era trabalhando pesado, sabe? Então, quando eu olho para esse background, cara, que eu vejo tudo que ele passou nos anos, assim, nos últimos 20 anos, essa questão toda que eu contei do AVC e tal, eu me pergunto o que leva um sujeito que passou a vida inteira pegando no pesado, passou perrengue para poder sustentar tantos filhos sozinho, o que leva um sujeito desse a reclamar de não poder mais pegar no pesado quando ele hoje em dia pode usufruir da sua aposentadoria e de poder descansar no seu canto? É muito simples, cara, a resposta, tá? A sua resistência mental, ela foi reprogramada para um nível superior. Ele tá tão acostumado a, vamos colocar assim, a funcionar nesse patamar de cobrança da vida, de lidar com essa resistência, que isso se tornou o seu parâmetro do que é, enfim, um cotidiano saudável para ele. Sabe, aquilo se tornou o seu normal, operar sempre trabalhando em questões mais manuais, sabe, de lidar com essa carga e tudo mais. E hoje em dia, tendo que descansar obrigatoriamente por causa da idade e a aposentadoria e a saúde, ele não gosta, ele se sente extremamente recluso, preso, sabe, enclausurado numa realidade que não é a dele. E isso, cara, é no mínimo surpreendente e curioso. Eu tenho por mim, cara, que isso é basicamente operar numa realidade 10 vezes mais crítica do que a geração atual conseguiria suportar. Cada sofrimento, cara, que você passa por essa vida é um degrau, sabe, que você está escalando em direção a uma mente mais resiliente. A verdade é que a maioria de nós reclama porque sofre, só que reclamam porque geralmente são sofrimentos tolos e sempre em doses homeopáticas. Sofrimentos que não causam casca em você, mas sim pequenos aborrecimentos, sabe? É a namorada que foi embora, é aquela clássica solidão num sábado à noite, de repente a grana que falta para você comprar aquela moto, você tem vontade de comprar um carro de repente e nunca chega e você nunca consegue escalar na vida. Às vezes é a falta de matches no Tinder, sabe? E a falta de dates com uma mina gostosinha num sábado à noite ou de repente no final de domingo. É importante também que se entenda que isso aqui não é uma romantização do sofrimento, entendeu? Não é. Mas sim a ideia de que você precisa lidar com a realidade que uma hora a coisa chega em você. Uma hora o sofrimento vem, irmão. Você não tem pra onde escapar. E o que eu tô querendo dizer é que você não fuja dessa realidade, entendeu? Não se deve fugir da realidade. Uma hora ele vem, ele vai te pegar. Eu queria que vocês ouvissem com atenção essas 3 citações que eu vou ler pra vocês, tá? São 3 citações estoicas para você entender o que eu quero dizer. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas a nossa interpretação delas. Isso aqui é o epiteto. O homem sábio suporta os acontecimentos e quando não pode modificá-los, modifica a si mesmo. Sêneca. O sofrimento é passageiro e a sabedoria está em aprender com ele enquanto perdura. Marco Aurélio. Cara, quando você estiver diante da iminência de uma situação de sofrimento, o meu conselho é que você não sofra por antecipação. Eu sei que é muito difícil você colocar isso em prática, porque é algo muito abstrato, mas é preciso que você faça um esforço para racionalizar,
por que você está sofrendo se a situação não aconteceu ainda. Porque a minha experiência de vida, cara, nesses meus 30 anos me mostrou, e de formas assim bem ridículas, que o sofrimento ele acontece muito mais na antecipação do sofrer do que no sofrer em si. Eu me lembro quando eu trabalhava no mercado, e eu chegava lá às vezes de manhã, né? Era início de mês. Início de mês é sempre muito puxado pra quem trabalha em carga e descarga. E eu chegava lá já, mano, sabe, abatido, sabe, com aquela mentalidade cambaleante, sabe, sofrendo antecipado porque o dia ia ser longo, porque ia ter muito caminhão para descarregar, ia ser carga pesada, ia puxar muito pallet, enfim. E hoje em dia, cara, quando eu olho pra trás, eu sinto muita falta do Fernando, um grande amigo meu com quem eu trabalhei nessa época, cara, e que hoje em dia eu não vejo mais. Eu já não vejo ele mais desde a época em que o mercado fechou. Ele mudou pra São Paulo, enfim, tá. A gente tinha uma espécie de irmandade tão boa, cara, tão saudável ali, e que eu via, mas eu não conseguia apreciar, sabe, aproveitar na maior profundidade, porque eu tava sempre cegado, sabe, com essas questões, eu tava sempre incomodado, preocupado se não ia chegar uma carreta de açúcar pra descarregar no braço, enfim, tá, se não ia chegar uma carreta no final do nosso expediente e ter que segurar a gente por mais uma hora e meia, 2. Cara, enfim, esses pensamentos antecipados de sofrimento, eles são muito traiçoeiros, cara. Há algo de incrível, cara, no sofrimento que muitos simplesmente não entendem, ou porque não conseguem enxergar, ou porque nunca passaram e nunca absorveram com a mentalidade correta, tá? Quando se trata de sofrimento. Porque olha o efeito cascata. Esse sofrimento na época do mercado, ele me preparou para lidar com situações futuras. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o meu tio que faleceu esse ano, na Panko, né, entregando pão na rua, eu só consegui literalmente engolir esse serviço, mano, assim, igual uma fera, porque eu já tava com a cabeça já completamente acostumada com o sofrimento do mercado. Bater carreta no sol, enfim, varrer pátio, fazer esse tipo de coisa difícil, assim, pra maioria, me preparou para trabalhar na rua com meu tio. E suportar essa ideia, essa aversão a trabalhar com aquilo que eu não gostava, não porque eu queria, obviamente eu não queria, mas porque eu precisava por um tempo. E trabalhar com o mercado e depois com meu tio me criou casca e resiliência para poder hoje em dia trabalhar pesado no canal, às vezes 12, 13, 14 horas por dia na frente do PC, entre uma pausa e outra, obviamente, e conseguir lidar com isso de uma forma tão saudável. Se hoje em dia eu sou tão agradecido por estar aqui na frente do PC, trabalhando, às vezes por 12, 14 horas, porque eu escolho num projeto, igual ontem eu fiquei até tarde da noite, trabalhando no meu e-book, sabe, durante várias horas seguidas com a mente cansada, e com prazer em fazer isso, é porque tudo aquilo me construiu, mano. Eu quero citar uma frase pra gente fechar esse vídeo, tá? E eu queria que vocês escutassem com muita atenção. Não há bem que pra sempre perdure e nem mal que nunca se acabe. Toda vez que você estiver diante de uma situação de sofrer, seja porque você perdeu um parente, seja porque você está desempregado, seja porque você bateu o motor do seu carro, porque seu carro furou o pneu na rua, porque você foi assaltado, não importa o que seja, cara. Pense no sofrimento que mais te causa incômodo ou que mais te causa dor. O que você precisa se perguntar é o seguinte: o que esse sofrimento está tentando me ensinar? Porque por mais que não seja óbvio, no final das contas, todo sofrimento ele te ensina alguma coisa, tá? Então, nessa situação, se pergunte isso. Sempre, nunca esqueça. O que esse sofrimento está tentando me ensinar? Por hoje é só. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo na santa paz. Já dizia um Toquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Fui, meus caros.